Nesse vídeo eu comento as ideias de Marcelo Gleiser, autor do livro Criação Imperfeita, um livro que eu li faz tempo, tá? Comento suas ideias no vídeo abaixo. Basicamente, ele questiona se será possível o dia em que saberemos tudo o que de fundamental existe, e se chegaremos à teoria do tudo. Na opinião dele, isso é impossível. O modo como aprendemos é através de perguntas. Precisamos comprovar se essas perguntas estão certas ou erradas, fazendo medições. Precisamos de ferramentas para isso, e as ferramentas serão sempre limitadas. As novas ferramentas não descobrem tudo o que há para saber, sempre haverá espaço para surpresas. Cada vez que você aprende mais, sempre haverá algo para saber. Ele imagina nisso um ciclo infinito. Chama isso de ilha do conhecimento. A ilha cresce e é cercada pelo que nós não sabemos. Na medida que a ilha do conhecimento cresce, a fronteira aumenta. A fronteira do que ainda não sabemos sempre vai crescer. Não podemos saber tudo o que há para saber, pois não podemos nem perguntar todas as perguntas que nos levariam na direção do completo conhecimento. Olha, provavelmente ele imagina as perguntas na fronteira, né? Cada vez que a ilha aumenta, a fronteira aumenta, e no limite fica muito grande para fazermos todas as perguntas. Em primeiro lugar, a analogia dele da ilha, na verdade, funciona contra o que ele afirma, tá? Só funcionaria se o planeta fosse um plano. Se pensarmos no globo, a partir de um tamanho, a ilha seria um continente. Se superar metade da superfície do planeta, cada vez que cresce, diminuiria a fronteira. No limite de cobrir todo o planeta, não há fronteira com oceano algum, tá? Em segundo lugar, alguém talvez comentaria que é um detalhe, é um erro pequeno da analogia, tá? Mas se temos um oceano de desconhecimento, dentro desse mesmo oceano de desconhecimento temos o seu próprio formato e tamanho, que a gente não conhece. Não sabemos se a quantidade de informação possível de ser conhecida é infinito. Como é que ele pode afirmar que é infinito? Tá? Terceiro, na exposição dele há uma certa confusão no que entende por conhecer tudo. Quando fala dos instrumentos imperfeitos, dá para entender que conhecer seria a capacidade de descrever o universo. Nesse caso, precisaríamos conhecer todas as posições e velocidades de todas as partículas para descrever o comportamento do todo, na mecânica clássica. Isso foi posto em xeque com a mecânica quântica e com a teoria do caos determinístico, onde pequenas imprecisões nas condições iniciais inviabilizariam a descrição. Já no outro ponto, sobre a teoria do tudo e novas descobertas, dá a entender que conhecer deve ser a capacidade de compreender o universo. Nesse caso, o que percebemos é que novas teorias não necessitam mais informações necessariamente. Outrora, a queda dos corpos e as órbitas eram entendidos como fenômenos independentes e só descritos de modo independente. A mecânica clássica unificou de modo elegante esses fenômenos, simplificando a descrição teórica do universo. Em quarto lugar, ele descreve as perguntas como fator de evolução da ciência. Olha, a formulação da pergunta certa, de fato, ajuda muito a eficiência do esforço para a busca da resposta. Mas a evolução da ciência ocorre quando encontramos respostas, quando criamos hipóteses para responder às perguntas, que passam pela metodologia científica. Não é a pergunta que é testada no método científico, é a resposta. A partir de testes sobre hipóteses, que seriam as candidatas à resposta, né, que avançamos a fronteira da ilha oceano adentro, permitindo novas perguntas que estariam na fronteira. Sem esses avanços nas respostas, não há como fazer novas perguntas. As perguntas em si não evoluem nada sem respostas, ou tentativa de resposta, né? Em quinto lugar, a analogia da ilha trabalha contra a ideia do professor no outro aspecto. Vemos que a fronteira com o desconhecido aumenta com a superfície nas pequenas ilhas, naturalmente. E é justamente o que aconteceu com o conhecimento humano. Ele era pequeno, uma boa parte da história humana. O professor convida a olhar a história do conhecimento
que sempre foi incompleto no passado, etc. E a partir disso decreta que será sempre assim. Citou primeiro Tales, que teria dito que tudo era feito de água, que era esta a teoria de tudo na época. Daí compara com teorias das supercordas, que procura descrever como interagem os componentes fundamentais da matéria. E disso tudo seriam explicações universais, né? Ele apresenta esses exemplos de modo descontextualizado, numa interpretação anacrônica, como se as teorias modernas da ciência fossem incomparáveis com as tentativas de explicações iniciais, quando a ignorância era bem maior, quando a ilha era bem pequenininha. Em sexto lugar, ele questiona as certezas da ciência e da certeza que chegaremos a uma teoria para explicar tudo. Mas e essa opinião dele? Para que seu modelo seja válido, temos que ter certeza que o conhecimento possível de ser alcançado é infinito, como num plano, sendo o conhecimento uma ilha. Como é que ele chegou nesse modelo? É falseável esse modelo? Qual é a certeza que ele tem sobre esse modelo? Não é a primeira vez que ele insinua um relativismo para a ciência. Na Folha de São Paulo, de 20 de março de 2011, ele escreveu um artigo na Folha uma semana antes do lançamento do livro dele, Conversas sobre a Fé e a Ciência, que é um livro que ele fez com parceria com Frei Beto. No artigo ele procurou agradar gregos, troianos e baianos e acabou numa conversa inconsistente. Ele declarou o seguinte: os caminhos da razão e do espírito, o que ele entende por espírito, né? São um só, a busca por significado em um mundo cheio de mistérios. Ele falou busca por significado e não busca pela verdade. Ou seja, um conto mitológico daqueles antigos que dê significado para tudo o que vemos seria igual a uma teoria científica para ele. Seria tudo a mesma coisa. Daí, bancando o isentão, ele atacou as duas pontas. Não se deve usar a Bíblia como texto científico. Não se deve tentar extrair de uma narrativa simbólica, como é que ele sabe que é simbólico, né? Fatos sobre o surgimento do universo e da vida. Por outro lado, ele declara que a ciência não se propõe a atingir uma verdade absoluta. Daí ele vem com o relativismo da verdade, como Nicoleles, no outro livro, fez. Engraçado como relativizar a verdade virou modinha, né? Nesses 10 anos para cá. Ele declarou o seguinte: verdades dependem de quando são formuladas, ou seja, do contexto histórico em que são buscadas. Por exemplo, para os gregos era verdade que a Terra era o centro do universo. Até o fim do século XVIII era verdade que o Sol era o centro do universo. Até 1924 era verdade que a Via Láctea era uma única galáxia no universo. Com o avanço das ciências, essas verdades foram substituídas por outras. Ou seja, todas essas tentativas são iguais. É tudo a mesma coisa. Assim como afirmações científicas modernas seriam iguais a afirmações lá na Idade do Bronze. Aí outra dele: a ciência é uma narrativa que se ocupa do mistério, do não saber. Ou seja, a ciência é uma narrativa que se ocupa do que eu não sei. Então tá, não sei de algo, daí cria uma narrativa fantástica com deuses a respeito. Então isso é ciência, pela definição ali em cima, né? Aí ele declara: ela não tem um capítulo final. Como é que ele sabe disso? Tem prova disso? Eu não sei se terá capítulo final. Não tem bola de cristal para saber. O conhecimento daqui a 10 ou 20 anos. Seu foco, isso é a afirmação dele agora. Seu foco não é a busca pela verdade, mas por uma descrição do mundo que esteja de acordo com as nossas observações. É um repeteco, né? Vemos confusão completa entre verdade e certeza. Isso fora contradição. Se toda verdade é relativa, se é tudo mera convenção, qual é o problema de usar a Bíblia como um livro de ciência? Se a verdade é mera convenção, basta criar convenção e pronto. Ou seja, a afirmação dele que a Bíblia não é um livro de ciência é uma verdade absoluta? Mas existe ou não existe a verdade absoluta?
Afirmar que não há verdade absoluta é uma verdade absoluta? Aí declara que, apesar de não haver dúvida de que certos fatos científicos permanecem inalterados com o passar do tempo, por exemplo, as leis de Newton, chamá-los de verdades talvez seja imprudente. Olha, eu diria que chamar de certeza é imprudente, né? Daí ele compartilha a visão dele sobre religião, né? As religiões organizadas com seu dogmatismo intransigente distorcem o real sentido da fé. Ou seja, esses casos aí são de não são escoceses de verdade, né? No cerne da religião, no ato de devoção religiosa, encontramos a espiritualidade pura, individual, que tece uma relação profunda entre o homem e o universo, e entre o homem e a sua consciência. Uai, se não existe verdade absoluta, essa afirmação aí é o quê? Engraçado é que é imprudente afirmar que as leis de Newton sejam verdades, né? Mesmo que pelas evidências. Mas não é imprudente acatar essas afirmações místicas sem evidência nenhuma de que são verdadeiras, né? Onde é que está a prova de que no cerne da religião encontramos a tal espiritualidade pura, individual? Ele não mostra, né? Aí, para completar, ele compartilhou sua visão mística da ciência também. Ele vê a ciência no aspecto mais puro e humano, como uma busca por transcendência. O que ele entende por transcendência? Em que o espírito humano se une ao mundo natural para criar novas formas de pensar a nossa existência, e por meio da tecnologia para criar expressões materiais dessa comunhão. Ou seja, a ciência serve para criar novas formas de pensar nossa existência. Então, pesquisas assim do tipo descrição da superfície do asteroide que orbita Júpiter, que não tem implicação alguma com nossa forma de pensar nossa existência, não seria ciência, né? E a ciência que não tem implicação tecnológica não é ciência também.